Ora bem, temos então connosco Pedro Brunhosa, com uma carreira que, embora tenha começado muito antes, foi com o álbum Viagens, em 1994, que se torna conhecido do grande público. Mais de 20 anos depois de Viagens, o que é que mudou precisamente nessas viagens de Pedro Brunhosa? Ainda hoje, curiosamente, ao passear por Boston e depois aqui em New Bedford, a fazer um pequeno percurso pedestre, eu gosto de andar nos sítios onde vou. Gosto de estar suficientemente... Conhecê-los bem, não é? Sim. Bom, dentro do possível, dada a rapidez com que se passa nos sítios. Mas gosto de andar a pé e correr os sítios até ao limite, a pé, sem recorrer a táxis. No máximo a metro e a autocarro. Mas gosto de andar porque se tem muita maior percepção, digamos, sociológica do ambiente, do local, das pessoas. Só assim é que se descobrem os pequenos recantos e os encantos também. O que mudou nas viagens, mudou, obviamente, muitos dos sítios onde eu ia antes. Eu comecei a viajar muito cedo, tinha 13 anos, quando fiz a minha primeira viagem sozinho. E foi para onde já agora? Foi na Europa, fui para a França e depois para a Suíça. Fui em férias, mas de qualquer maneira 13 anos ainda assim é muito novo para viajar sozinho. Mas eu fui fazê-lo, na altura não me pareceu uma loucura, agora também não me parece, mas visto assim à distância talvez tenha sido isso que explotou, que tenha disparado alguma curiosidade de viajar. Porque a viajar aprende-se de facto muito, e nós portugueses sempre fomos muito bons nisso. Sempre fomos muito bons a viajar, a descobrir mundo e a adaptarmos esse mundo à nossa própria realidade, e depois a adaptarmos-nos muito bem dentro desses mundos novos, e depois, como é sabido, enfim, na nossa áurea época, depois a devolver novos mundos ao mundo. E portanto, o que muda hoje em dia são as condições com que viajo. Na altura viajava com uma mochila, dormia nos bancos de jardim e nos albergues da juventude. Agora viajo um bocadinho melhor, mas pouco mudou. A perspectiva é a mesma. Exatamente. Portanto, a sua entrega e a emotividade colocadas em cada palavra, quando constrói as letras das suas canções, são notadas e são, portanto, as pessoas identificam-se com aquilo que escreve. Essa é, sem dúvida, uma marca que deixa em cada trabalho, não é? Eu creio que o que existe, eu orgulho-me de alguma, se quiser, da simplicidade da minha música. A minha música é muito simples. Nem eu quero ser complicado. Eu sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa de coisas simples. Sou uma pessoa de chão, e disse bem, de emotividade. A emotividade é o grande motor da humanidade. É o motor que por definição, nos retirará de situações de violência, de conflito, de pobreza. Sou de família, sou uma pessoa de família, e portanto as minhas canções refletem isso, são muito simples. Ora, nós todos somos iguais nessas coisas simples. Nós todos somos iguais perante a morte de um ente querido, por exemplo. Nós todos somos iguais perante a celebração de um momento de glória de um filho nosso, ou de uma pessoa da nossa relação que é bem sucedido, e portanto nós somos iguais na dor e iguais na alegria, e é sobre isso que eu canto. Eu escrevo sobre o dia-a-dia das pessoas, que é aquilo que eu vejo, e é por isso que perguntarem pela inspiração não é a pergunta certa, porque eu não acredito na inspiração, eu acredito nesta vivência. Acredito em acordar no hotel em New Bedford de manhã e ir passear, perdido e anónimo, como o resto fiz e farei sempre. Ainda agora nós estivemos na China e a experiência pelas ruas de Hong Kong é mesmo, é recolher aquilo que se vê. A sociologia diz que a verdadeira sociologia é olhar para as fachadas das casas e adivinhar o que está lá dentro. E a música faz isso um bocadinho, que é olhar para as pessoas e tentar perceber que cada pessoa traz uma história, traz uma canção, e depois falar com elas, contacto com elas. São as pessoas que me contam as canções que eu depois acabo por escrever. E para responder à pergunta muito rapidamente, eu creio que é por isso que elas se identificam. É porque são canções da simplicidade sobre esta coisa extremamente complexa que é a vida. Mas a vida é um somatório de pequenas coisas simples.
que nós às vezes complicamos, ou que se complicam por razões que nos são alheias, mas é sempre uma paz de espírito, ou seja, a música traz-nos de volta a um local onde nos sentimos seguros, não é? E é bom pôr-nos aos escutadores e sentimos abraçados por uma canção e como eu costumo dizer, e os espetáculos são isso, são locais de celebração, de paz e de reencontro, e não tem a ver não é uma coisa religiosa, é uma coisa espiritual. É verdade que os concertos são locais de grande espiritualidade, porque é possível num espetáculo os meus espetáculos demoram 3 horas, são grandes festas, mas é possível nessas grandes festas celebrar e ser um momento festivo e pôr as pessoas a dançar e a saltar e durante o mesmo espetáculo fazê-las de levar até ao mais ínfimo e mais profundo às vezes da sua dor e da sua consciência. E é por isso que nesses momentos todos somos como se fosse um ato litúrgico e um ato de expiação, de expulsão de dor e eu creio que é isso que nos faz próximos, não é? Ao fim e ao cabo é também um contador de histórias, não é? É isso que eu sou, não é? Eu sou um contador de histórias. Esse processo. E por acaso ainda agora vinha a falar para cá com o Jamie, que nos tem acompanhado aqui de uma forma, e falo isso bastante com os meus músicos e com o ser humano. Nós precisamos de histórias desde sempre, desde que nascemos. Não há coisa mais interessante do que ter uma criança nos braços e contar-lhe uma história. As histórias fazem parte do imaginário e da nossa formação enquanto homens e depois posteriormente enquanto cidadãos, desde sempre, quer dizer, desde as simples histórias das fábulas infantis, e hoje felizmente há muita literatura infantil, mas nós precisamos de histórias. O que é uma história? Uma história é um acontecimento que tem um personagem e que tem uma aventura, tem um evento qualquer que marca a história e que depois tem um remate final, tem um epílogo. E isso, desse pequeno elemento que é essa pequena história, tem surgido os grandes feitos da humanidade, a tragédia grega. Exatamente. Shakespeare, Camões, Fernando Pessoa, Saramago, Manuel de Oliveira. E o cinema, o que é? O cinema é contar histórias, não é? O Coppola e o Woody Allen, o que fazem é contar histórias. E o ser humano tem uma capacidade. Nós não podemos contar uma história a um animal irracional. Os cães não entendem histórias. Entendem outras coisas. Entendem afetos, entendem festas, entendem mimos. Mas contar-lhes uma história é impossível. Nós temos a capacidade de nos lembrar do fio da história e esperar pelos desfechos da história. E uma canção é isso. Só que condensado em 3 minutos e meio, por causa da rádio. Exatamente. Nós temos 3 minutos e meio para contar uma história. E nessa história temos que fazer tudo o que o Steven Spielberg faz em 2 horas. Temos que cativar o ouvinte, temos que lhe apresentar os personagens, temos que levá-lo até à catarse e depois recompensá-lo no final com um refrão. Ao longo dos anos o Pedro Brunhosa foi sempre um defensor das suas causas, portanto tornou sempre pública a sua opinião sobre diversos acontecimentos, principalmente da situação económica portuguesa, tudo o que se tem vivido em Portugal. Como é que vê toda a situação por que Portugal tem passado, a transformação social e económica que se tem verificado nos últimos anos, principalmente? Bom, aquilo que eu tenho feito não é mais do que um ato de cidadania, quer dizer, a democracia é uma invenção grega. A palavra democrátias quer dizer um governo do povo, para o povo e pelo povo. E, portanto, o povo tem que se pronunciar. E não é só no ato eleitoral. Nós temos que nos pronunciar sempre. E a opinião é a maneira como nós o fazemos. E temos que nos pronunciar antes que aconteça depois o inevitável, não é? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, cidadãos, geralmente pronunciamos tarde demais. E irritamos-nos com as coisas, mas elas já aconteceram. E, portanto, às vezes fomos cúmplices pelo silêncio, porque omitimos a nossa opinião. E é por isso que algumas más políticas aconteceram. Foi porque nós nos demitimos de na altura as criticar. E um exemplo muito típico é quando as pessoas estão muito bem em sua casa e de repente há uma
constrói-se uma lixeira paredes meias. É um ato político, não é? Que vai galvanizar aquela vizinhança. Todos aqueles vizinhos vão se unir para que não se faça aquela lixeira, aquele aterro ali à porta. Isso por exemplo, é emitir a sua opinião. Só que provavelmente já é tarde demais para aquelas pessoas. Portanto, é preciso acompanhar o debate público em várias frentes. O cidadão tem que ser mais presente. Nós temos que estar mais presentes no ato político. Portanto, as minhas opiniões são só de cidadania, não é? E o que eu tenho dito é que infelizmente tem havido uma certa elite entre aspas, que tem cavalgado a política portuguesa, gerindo mal os interesses coletivos, não é? Os interesses coletivos, que são os interesses dos 10 milhões de portugueses que vivem em Portugal e os muitos milhões que vivem fora de Portugal, não são consentâneos com os interesses pessoais e a ambição pessoal de alguns das pessoas que nós elegemos. Outras não elegemos. É que há muitos cargos públicos que não foram eleitos, foram por nomeação. Exatamente. E essa nomeação, como por exemplo, eu estou-me a lembrar de alguns cargos que no caso do Banco de Portugal, que teve um papel, quanto a mim, lamentável na explosão do caso BPN, BPP e agora BES. É bom saber o seguinte: o Banco de Portugal e a CMVM são órgãos nomeados pelo Governo e que existem para regular algo que jamais se regulará a si próprio, que é a banca. A banca não se vai regular a si própria. Nós não podemos dizer à banca: peguem lá o nosso dinheiro e autorregulem-se. Não vai acontecer. Eles vão aplicar as maiores taxas de juros, vão aplicar o maior índice possível de indexação sobre os nossos depósitos, e, portanto, é preciso haver regulação. E o resultado está à vista. Não houve regulação. Isto quer dizer que não houve um controle da supervisão e não houve um controle dos políticos que tinham que controlar a supervisão. Portugal está numa situação francamente periclitante, perigosa, porque houve durante os últimos 40 anos, após 48 anos de ditadura, houve 40 anos de uma democracia que se foi perdendo e foi subjugada a interesses privados e interesses pessoais. Só para terminar, para não fazer desta conversa muito longa, eu acredito na Constituição Portuguesa. Acredito que nós temos direito, enquanto cidadãos, e porque somos trabalhadores e pagamos impostos, nós temos direito a uma justiça para todos e não uma justiça para ricos. Temos direito a ensino gratuito para todos também e não um ensino cada vez mais privado e elitista. Temos direito a uma saúde para todos. E é talvez das partes mais importantes. Mais importantes é a saúde e a educação também. A saúde e a educação, claro, e a justiça. E a justiça. E estes 3 itens sobre os quais assenta a democracia, quer dizer, se a população não tem... Eu venho de Portugal agora. No último ano fecharam 182 centros de saúde. Estas pessoas de aldeias distantes do interior do país agora têm que fazer às vezes 200 km para fazerem uma consulta e chegam ao Hospital Central, imagino de Vila Real, marcam a consulta, fizeram 200 km, vão fazer mais 200 para marcar uma consulta que vai acontecer daí a 3 anos. Uma consulta. Entretanto, o que é que vai acontecer à pessoa se está doente? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, que é um exemplo paradigmático, foi desinvestido. Agora querem vender a TAP. Foi desinvestido e o que é que acontece? Acontece que se perde a confiança no Serviço Nacional de Saúde. Mas o que eu quero dizer com isto, para o ouvinte, para não aborrecer, é porque foi conveniente a algumas das elites em quem nós votámos. Agora nós estamos a ver que foi conveniente este desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, na educação e na justiça, para poderem privatizar. Assim privatiza-se mais barato. Porque toda a gente precisa ir ao hospital. Toda a gente vai precisar de consultar um juiz ou um advogado. E, portanto, se for privatizado, há mais interesses que vão lucrar. É esta privatização do bem comum que eu não vejo ter sido ter tido um bom resultado. Ou seja, o bem comum não foi cuidado como deveria ter sido. Muito bem. O Pedro Brunhosa, ao longo dos anos da sua carreira, tem acumulado diversos prémios e distinções ao longo do seu percurso como compositor, músico, intérprete. Aqui na Nova Inglaterra há uma grande comunidade de portugueses que, através do International Portuguese Music Awards, também quer
mostrar o seu apreço pelo seu trabalho com um prémio Carreira que é entregue este sábado. O que é que isso significa para si? Ou seja, há portugueses do outro lado do Atlântico que também querem reconhecer todo o seu percurso até agora. Bom, em primeiro lugar, devo agradecer com toda a humildade esta distintíssima nomeação e dizer que este prémio tem um valor, se quiser, mais afetivo por uma razão muito simples. É que ele é dado por pessoas que estão longe de casa e cujos laços com casa são sobretudo laços culturais. E que demonstram essa ligação ao território nacional através da ligação à língua, à música, à gastronomia. Isto é muito importante, porque isto é a afirmação da identidade. Isto quer dizer assim, nós somos portugueses, vivemos na América, somos homens e mulheres de trabalho e de sucesso, mas continuamos a ser portugueses. E estas pessoas, sobretudo a primeira geração que veio, lutaram muito, sofreram muito. A comunidade portuguesa em todo o mundo, e eu viajo por todo o mundo e contacto com a comunidade portuguesa, é vista por todo lado como uma comunidade batalhadora, muito trabalhadora, extremamente aguerrida e pela qual eu tenho enfim, a palavra respeito nem sequer é muito mais do que isso, uma admiração. Eu era incapaz de fazer 1/10 do que vi fazer algumas, esta abnegação, estar longe, tão longe de casa que como foi o caso aqui e como o caso, por exemplo, em França, de pessoas que foram viver em condições piores do que as que viviam em Portugal, para juntarem dinheiro, para poderem mandar para Portugal, para que as suas famílias vivessem melhor. Será que há prova de amor mais explícita e mais comovedora do que esta? E, no entanto, não perderam as suas raízes com o seu país. Ou seja, o país de origem que provavelmente não as tratou muito bem é o país que elas amam, não é? Portanto, um prémio dado por esta comunidade é altamente comovente, porque eu recordo-me do primeiro espetáculo que eu fiz fora de Portugal, foi no Brasil, e tinha cerca de 150 mil pessoas a assistir e a cantar o Não Posso Mais na altura. E aquilo foi muito comovedor. Claro, eram portugueses e brasileiros. E este tipo de reconhecimento tão longe de casa tem uma carga que me comove muito. E é talvez dos prémios, se não o prémio que mais guardarei com toda a emocionalidade e afeto. Depois de 7 álbuns originais, o que é que tem, ou já tem alguma coisa reservada ou preparada para o futuro, ou está em preparação? Sim, a escrita é um ato permanente, quer dizer, a escrita e a preocupação com a escrita. O que quer dizer é que eu tive agora um problema com o meu iPhone, não sei se pode dizer iPhone, já está. Pode, à vontade. E fui à Apple Store e quase que perdia 8 canções do meu próximo disco. Felizmente conseguimos recuperar. Mas, portanto, o disco está em constante preparação, eu vou escrevendo, nós viajamos muito e às vezes não é possível ter aquele momento abençoado em que há uma concentração de fatores que se consegue produzir e escrever. Porque aquilo que se vê no palco, o Não Posso Mais, é preciso ter calma, o Fazer que ainda não foi feito, o Se Eu Fosse o Teu Olhar, o Tudo que eu te dou, Para os Braços da Minha Mãe, são canções que resultam de muito trabalho. Muito trabalho. Aquilo não acontece de um dia para o outro, não acontece de um momento para o outro, acontece palavra a palavra, nota a nota. Sou o que faço sozinho, as canções, obviamente, na solidão do meu estúdio e da minha casa. E é difícil fazer isso num hotel. Mas, quando estou fora, aproveito para fazer aquilo sobre o qual falamos no início desta conversa, que é extremamente importante na minha escrita. E, portanto, eu sei que esta viagem em que eu me levanto às 6 da manhã para ir passear e para ir ver pessoas e entrar e cumprimentar e falar e perceber deixa uma marca tão funda dentro de mim que será inevitável que esta viagem não se reflita no disco. É inevitável, porque estas impressões que eu levo são tantas,
Eu não preciso de câmara para tirar fotografias, porque elas estão lá, as coisas acontecem. Sou curioso por natureza, e as coisas acontecem, elas deixam uma imprint, uma marca aqui dentro, que começa a transbordar agora para as canções. Portanto, as canções que eu estou a fazer, se calhar é mais importante estar a fazer esta viagem e a conhecer estas pessoas do que estar fechado no meu estúdio. Futuramente passarei por isso, mas será sobre isto que falarei. E eu percebo aqui, nesta grandiosidade, e perdoa-me só este terminar, nesta grandiosidade geográfica, e percebo um pouco melhor agora alguma temática das canções de Springsteen, de quem de resto sou admirador. Porque é falar do lumberjack, é falar do camionista, é dessas pessoas que se fala nas canções. E é por isso, é falar da senhora que abre a mercearia às 5 da manhã para receber ou a padaria para fazer o pão. É dessas pessoas que se fala. É isso que eu digo, contar histórias e ser simples, e assim fazer um ciclo em que eu e o público somos um. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui na rádio. Muito obrigado eu. Citando uma das suas canções, resta-me dizer que espero que continue sempre a fortalecer as pontes entre nós. Muito obrigado. E que, no mínimo, mais 20 anos de carreira. Muito obrigado. No mínimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer, obrigadíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado.